Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu faço isso de medo de quebrar esse copo. Eu gostaria que os irmãos lessem numa só voz o versículo 24. Lá atrás tem um grupo de jovens e eu gostaria que só esse grupo de jovens lá lesse. Por favor, da Valquíria para trás aí. Não que os outros não sejam jovens, é que aí está amontoado um grupinho, né? E eu gostaria que todos lessem. E eu vou ficar de olho. Quem não lê vai vir ler aqui na frente. Pronto, pode ler. Se alguém... Ou já tiraram? Não, está aí. Amém. Só as mulheres. Pode ler. Só os homens. Só o pastor já leu. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, como é bom a Tua palavra. É maravilhoso, Senhor Deus, saber que realmente essa palavra é uma palavra suficiente para nós. Uma palavra viva e eficaz, como diz Hebreus 4:12. É uma palavra que penetra até a divisão da alma, medulas, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. É a palavra eterna do Senhor, que dura para sempre. É a palavra que nos faz nascer em nós a fé. Essa é a palavra verdadeira do Senhor. É a palavra que santifica, como diz João 17:17. Tua palavra. Maravilhosa palavra. E nós queremos, Senhor Deus, nesse momento, pedir ao Senhor a misericórdia do Senhor, para que nós falemos desta palavra e que essa palavra seja para a nossa edificação. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar a partir do versículo 13. Para dar sentido a esse versículo, eu quero ler o contexto anterior e, se tiver tempo, ainda passar um pouco. Mas o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos. Vamos começar a prestar atenção, porque o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos a dar valor naquilo que é mais importante para cada um de nós, que é a nossa alma. Ele estava ensinando. Ele tem o objetivo, Jesus sempre tem o objetivo de ensinar e como ensinar. Ele vai mostrando o que ele quer, qual é a mensagem que ele quer passar para os seus discípulos ou para os seus ouvintes. Ele começa com a famosa técnica de perguntas. Em Mateus capítulo 16, versículo 13, ele diz: quem diz o povo ser o filho do homem? Quem diz o povo? O que é que o povo está dizendo sobre mim? O que eles estão falando? Quem diz que eu sou? Jesus não estava procurando nenhum
algo que engrandecesse ele. Não precisava nada, não precisa e nem precisa de nada disso. O que Jesus tinha um propósito de ensino. Ele queria nos ensinar. Ele queria nos ensinar. E ele quer nos ensinar hoje. Então, no versículo 13, diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que é que eles estão dizendo? E eles responderam, versículo 14, diz o parecer dos discípulos. Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Essa é a resposta dos discípulos sobre o que dizem. Os homens estão dizendo de Jesus. E era assim que eles viam Jesus. Então eles perguntavam aos seus discípulos o que os homens estão falando. Quem os homens dizem que eu sou? E ele não se decepcionou, certamente, porque ele estava com um propósito, e esse propósito dele será alcançado porque ele é Deus e está ensinando, e ele é expert em ensinar. No versículo 15, Jesus pergunta diretamente aos discípulos: agora é com vocês. Às vezes no PGM a gente começa umas conversas assim, e vamos conversando e as pessoas começam: puxa vida, agora é comigo, agora é minha vez. Então é com os discípulos que ele pergunta. Versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Que vocês. Olha que já dá para a gente parar aqui e terminar essa mensagem com essa pergunta. Quem você diz que é Jesus para você? Seu coração, na sua intimidade com Deus. Quem é Jesus para você? E isso vai se aprofundar. No versículo 16 e 17, obtendo a resposta de Pedro, que diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, então, obtendo essa resposta, podemos afirmar que só entendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo por uma revelação do Pai que está nos céus. Amém? Nós só conseguimos entender que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, por uma revelação de Deus. Quando Deus revela isso. Senão eu fico repetindo, que nem papagaio que ouve e fica repetindo. Quem é Jesus para você? É o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Jesus é o meu Salvador. Quem é Jesus para você? Ah, Jesus é tudo para mim. Mas, irmãos, Jesus não estava afim dessas respostas rasas. Jesus estava conversando com o coração dos seus discípulos e perguntando realmente o que eles entenderam até aquele momento. Quem é que estava ali? Quem era ele? Ele já sabia que os de fora não compreenderam absolutamente nada. Tinha sua maneira de ver os homens de Deus, os homens que fizeram diferença, mas Jesus, eles não tinham nenhum conhecimento ainda de quem era. Assemelhava-o com outros. João Batista, Jeremias, Elias, alguns outros profetas. Mas quando ele pergunta aos discípulos, sabe aquele negócio ouvindo a batida do coração? Vós, quem vocês diz que eu sou?
Pedro como Pedro mesmo, né? Sempre Pedro. Ele se levanta e diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E ele diz: você teve uma revelação para dizer isso, uma revelação dos céus. E aí que eu chego à conclusão que para a gente compreender mesmo quem é Jesus Cristo, assim de uma intimidade profunda do nosso coração, precisa de uma revelação de Deus. E mais uma vez, eu já disse ali, e mais uma vez eu quero voltar a citar um versículo que essa semana foi citado demais, tanto nos PGMs como aqui de manhã e agora, que é Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra de variação, não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo que é de bom, tudo que Deus quer, vem do alto, vem para nós do alto. Por isso que Colossenses fala, olha para o alto. Tem o seu pensamento, o seu coração para o alto. Porque é de lá que vai descer as coisas que vai reger a nossa vida. Então, no versículo 18 até o versículo 20, Jesus faz outra revelação sobre uma construção em si mesmo, que seria a edificação da sua igreja. A edificação da sua igreja. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo. Isso é importante. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nós precisamos disso para chegar no texto. Então, ele começa a fazer outra revelação, que ele é a pedra angular. E aí ele faz essa revelação e nós podemos compreender que Jesus, em primeiro lugar, conforme a resposta de Pedro, Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho do Deus vivo. Segundo, Jesus é a igreja do Deus vivo, que é o texto de 21 a 23. Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23, ele vai mostrar que Jesus, é o evangelho do Deus vivo. Então, Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus é a igreja do Deus vivo e Jesus é o evangelho do Deus vivo. É a palavra. Versículo 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser mortos e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Muito bem. Jesus disse: é necessário, versículo 21. Desde então, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário. Era necessário. Muito bem, se era necessário, Jesus, toca na alma dos discípulos. Era necessário. Pedro não aceitava isso, mas isso era necessário. E aí começa também
nós podemos tirar algumas lições para nós, que tem coisa na Bíblia que está escrito, é necessário que seja daquele jeito, mas nós ficamos questionando. E não é aquilo, bem aquilo que eu queria, não é desse jeito que eu creio, não é desse jeito que eu gostaria que acontecesse. Ou realmente chego a ponto, como Pedro, de dizer: o senhor está errado. Isso de modo nenhum pode acontecer. Então aquilo que era necessário estava sendo questionado e contradizido, sendo contrário, Pedro sendo contrário daquela informação. Pedro não aceitava isso. E Satanás não queria isso. Pedro não aceitava e Satanás não queria. Veja que a situação que está. E em seguida Jesus traz preciosa lição. Primeiro, Jesus fala com Pedro e repreende Satanás. Repreende Satanás. Mas daí traz umas preciosas lições para nós. Para os seus discípulos e para nós. E essas lições são lições de renúncia. Sobre renúncia. E é como se ele estivesse falando: se você quiser saber o valor da sua alma, então, bem, primeiro ponto, negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E se alguém quer vir após mim, dá uma impressão e uma discussão de escolha. Se alguém quer, parece que é uma escolha. Mas o que ele está dizendo aqui, nós podemos afirmar que a soberania de Deus não violenta a vontade humana. A soberania de Deus não violenta a vontade humana. E nós aprendemos algumas outras coisas. O texto diz assim: se alguém quer vir após mim, eu vou falar com você. Se você quer vir após mim. Isso significa que existem dois grupos. Jesus está falando com um grupo que quer vir. Ele falou assim: se alguém quer vir após mim, vai tomar a decisão seguinte. Mas tem um grupo que não quer. Não está tratando desse grupo. Está tratando do grupo que quer. Dá para entender dois grupos? Um que quer ver. Se alguém quer, se alguém não quer, é outro grupo. Se alguém quer vir após mim, esse alguém tem algo nele já feito por Deus e ele está ali. Esse grupo que quer vir após, que tem desejo de vir após Jesus. E por mais valiosa que seja a nossa alma, ela foi contaminada pelo pecado. Por mais valiosa que seja a nossa alma, foi contaminada pelo pecado. E a única maneira de salvá-la é não nos entregarmos a ela. Então,
a conversa com seus discípulos é com um grupo que quer vir após mim. Se alguém quer vir após mim, então eu vou falar com vocês. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Devemos negar à nossa alma, os desejos que ela tem, e para isso é preciso uma predisposição para seguir a Cristo. Irmãos, quando eu ouço, e às vezes passamos por cima desse versículo e lendo ele, mas sem disposição de obedecê-lo. Jesus está falando para os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Precisa ter essa disposição. Eu não posso ter um grupo de pessoas que quer andar após mim, e isso dizendo Jesus, sem nenhum comprometimento, sem nenhuma disposição de negar-se a si mesmo. Precisa compreender que a palavra de Deus aqui é um imperativo que precisa tomar decisão. É preciso tomar posição, ser posicionado. Então aqui nós podemos falar: quer vir após mim? Você está disposto a negar-se a si mesmo? Quer vir após mim? Você tem essa predisposição de negar-se a si mesmo? Porque aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo para seguir a Cristo. Irmãos, nós precisamos e devemos lutar muito, não para fazer a nossa vontade, não para realizar aquilo que eu imagino que deve ser realizado, mas para fazer a vontade de Deus. Jesus disse: você quer vir após mim? Renuncie a si mesmo, ou negue-se a si mesmo. Porque o propósito de Deus e aquilo que Ele está ensinando, olha, eu sou o Filho de Deus vivo e eu estou aqui com um propósito. Qual é o teu propósito? Você quer vir após mim? Você quer andar após Jesus? Você quer realmente servir a Jesus? Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que a palavra de Deus, quando diz de separação entre bodes e ovelhas, um do lado, outro do outro, vinde bendito do meu Pai, afastai-vos de mim, maldito. Todas essas coisas parece que estão chegando no tempo de tomar rumo. Nós estamos num tempo em que nós devemos realmente odiar o pecado. Aquilo que é pecado não pode fazer parte da nossa vida. Ah, mas você mesmo diz que nós somos pecadores, a Bíblia diz que somos pecadores, sim. Mas quando nós lemos 1 João capítulo 2, versículo 1, diz: filhinhos, escrevo-vos para não pecar. Não tem nenhum direito de pecar. Mas caso você venha a pecar, temos um advogado. Então, Jesus providencia todas as coisas, porque Ele é o Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nos salvou, é o Deus que nos deu vida eterna, que nós somos salvos pela graça, que nós não perdemos a salvação, somos dele, se realmente recebemos Cristo no nosso coração. Porque tem muita gente que não entendeu isso ainda. Tem muita gente que está como Nicodemos, chegando perante Jesus,
Mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus, olhando para ele, não vê nada do que ele está falando, ele está elogiando Jesus, e Jesus disse: você tem que nascer de novo. É necessário nascer de novo. Jesus diz: na verdade vos digo que é necessário nascer de novo. Nós não podemos ficar enganando a nós mesmos, vivendo como se estivesse seguindo Jesus, mas na verdade estamos andando como fariseus e saduceus, escribas, que serviam só para atrapalhar o ministério de Jesus e muitas vezes com intenção de matá-lo. Por isso Jesus não está aqui trazendo simplesmente um conforto, ele está trazendo muita coisa boa, mas para quem quer seguir. Para quem quer. Nós fomos criados para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Então, não é aquilo que eu quero para mim. Não é aquilo que eu imagino que a igreja possa me dar. Eu não posso vir na igreja pensando que aqui é o lugar melhor do mundo e que eu vou me sentir bem, que eu vou aqui, vou me acertar, que eu vou ficar bem financeiramente, que eu vou receber fazendo uma tramóia com Deus, uma negociação aqui, como se fosse um lugar de troca de favores, troca de dinheiro, troca de poderes. Não é isso. Nós somos criados para louvor da sua glória. Então, o nosso propósito, o propósito de Deus em nos criar foi para louvor da sua glória. E quando Jesus veio, e por isso ele diz: olha, eu quero que vocês olha no teu coração, na tua alma, e diz realmente quem é que eu sou. Porque você vai entender o que ele fala em João capítulo 7, versículo 38, Evangelho de João capítulo 7. Não sei, deixa eu ver. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Olha o que diz. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Está entendendo como que é o que Jesus realmente quer? Qual o propósito de começar a falar quem é que eu sou? O que vocês entenderam até agora sobre mim? E quando você vai olhando, compreendendo mais e mais de Jesus, e você chega num versículo e fala assim: olha, eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Ah, mas nós somos cristãos e queremos ser igual a Cristo. Então, como que eu devo encarar as coisas? Não é o que eu quero. Por isso, negue-se a si mesmo. Negue-se. Não é mais o que você quer. Não é mais olhar de um lado, falar isso aqui está bom, isso aqui não está bom, começar a fazer. Não é mais isso. Então, como que eu vou ter parâmetro? O parâmetro está em uma pessoa só. Está nele, Jesus. Ele fala: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, porque você vai ter que viver toda a sua vida com o mesmo propósito que eu tenho, que eu estou te mostrando, que eu estou testemunhando para você, que eu já mostrei, que é fazer a vontade do meu Pai. E aí, para fazer a vontade do meu Pai, eu tenho que esquecer de mim. Eu tenho que viver a vontade do Pai.
E para isso, devo negar. Por isso, os discípulos ensinados a fazer morrer a sua natureza. Não é fácil. Essa mensagem é uma mensagem, eu olhando e eu estudando, eu falei, mas como é difícil. Porque fala de uma morte, fala de você negar a si mesmo e vai te aprofundando isso como você tem que morrer. E Paulo aprendeu cedo essa questão, que a Gálatas 2:20 diz o quê? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Eu não vivo mais, o meu eu morreu. Eu neguei tudo isso. E ele diz até que nessa negação dele, ele considera tudo o que ele tinha, tudo o que ele era, como esterco. Não tinha valor nenhum o que ele tinha. A sabedoria de Paulo, o poder de Paulo, o falar de Paulo, a inteligência que ele tinha, não tinha nada. Ele falou, eu considero como esterco. Quando eu conheci que servir a Cristo, aprender de Cristo e fazer a vontade do Pai, glorificar a Deus nesse lugar chamado mundo, nesse lugar onde nós estamos, viver cada passo. Como diz Colossenses 2:6, 1 João 2:6, fala, se você foi impactado, salvo por Cristo, você deve andar como ele andou. Você deve andar como Cristo andou. E Cristo andou pensando em fazer a vontade do Pai. Desejo de Cristo, ele falou, não estou aqui para fazer a minha vontade, estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E é isso que ele quer colocar em nossos corações, é cada um de nós falasse assim, olha, nós não estamos aqui, ou eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Jesus, que faz a vontade do meu Pai. Negar-se a si mesmo é entender e crer de todo o coração que o plano de Cristo não é fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. O plano de Cristo não é fazer a minha vontade. Não é você realizar todas as coisas olhando para si mesmo, pedindo, suplicando a Deus com desejo de que a tua vontade seja realizada. Isso aqui não está bom. A minha vontade é mudar, é transformar isso aqui, e eu preciso realizar alguma coisa, mas para fazer a minha vontade. O apóstolo Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, vivo, mas não mais eu, mas a vida que agora vivo, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mudou. Quando nós lemos em 2 Coríntios 5,17, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que é isso na tua vida? O que é isso na tua vida? O que é novo na tua vida? O que foi velho na tua vida? O que foi transformado na tua vida? O que fez você sentir uma nova criatura? Ou você tem o mesmo rancor, a mesma ira, o mesmo desejo de matar, o mesmo desejo de falar mal dos outros, o mesmo desejo de fazer a vontade que o mundo nos oferece? O que mudou em você? Qual o comprometimento que você tem com as coisas celestiais? Qual o comprometimento que você tem quando você olha para a tua alma? O desejo de salvar a alma, o desejo de estender as mãos pensando em almas.
Eu, quando pensava nisso, eu pensei sempre num cântico antigo, tão antigo que eu não sei, mas eu sei um pedacinho que diz assim: as almas custam lágrimas, até Jesus chorou. Vamos, irmãos, buscar as almas. E o hino só trata disso, uma coisa é fantástica, mas eu não tenho. Mas as almas custam lágrimas. Qual é o que está acontecendo com você, com a tua transformação, com o teu novo nascimento, com aquilo que mudou a sua vida, com aquilo que a cruz fez em você? O que está acontecendo? Ou você está indiferente ainda? Tá bom aqui? Tá bom ali? Tá bom lá? O discípulo cristão está na contramão quando deseja fazer a vontade do seu coração. Quando você deseja fazer a vontade do seu coração, creia, você está em contramão das coisas espirituais, porque a palavra de Deus diz em Jeremias 17:9 que o coração do homem é enganoso. Coração enganoso. Se você está desesperado fazer o teu coração, tem muita gente hoje em dia que a vontade deles, a motivação que eles dão é faça o desejo do seu coração. Vê o que o seu coração fala e vai. Não. A palavra de Deus é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. E você tem que tomar conta daquilo que é a palavra de Deus. Meu Deus. Segundo ponto. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Tomar a cruz é ser marcado para morrer. Ah, bom, mas aí piorou a coisa aqui, que estava... Negue-se a si mesmo. Eu já estou crucificado com Cristo. E tome a sua cruz. É considerar-se morto para o pecado. É assim que a Bíblia nos trata. Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 3. Romanos 6, de 1 a 3. Que diremos, Romanos 6, de 1 a 3. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Nós morremos para o pecado? Como vamos viver ainda no pecado? Não tem sentido. Esse desejo de voltar a viver no pecado não é para nós mais. Nosso coração não pode desejar isso. Ou porventura ignorás que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Eu li até o 4. Tome a sua cruz. Tomar a cruz é ter convicção que o Evangelho, o homem não vive mais. Ter convicção que o velho, não o Evangelho, o velho homem não vive mais. O velho homem não vive mais. E todas as vezes que o velho homem começar a viver, você começa a ter problemas. Romanos capítulo 6, versículo 6. Vamos colocar aí. Romanos 6, 6. Vamos ler juntos. Sabendo
O velho homem não pode viver mais. O corpo do pecado foi destruído. O que tem que viver agora é o novo homem, as coisas novas de Deus, o novo andar, o novo pensar. Por isso, nova criatura, nova criação de Deus, porque fomos criados de novo. A cruz significa instrumento de vergonha. Negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. É tão terrível a questão de tomar a sua cruz, porque é um instrumento de vergonha. Passamos a viver uma vida de servo. Você está disposto a isso? Passar a viver uma vida de servo, não de senhor. Agora nós temos um senhor, nós somos servos, estamos para servir. Não somos senhores. Não somos senhores. Passamos a ter uma vida de servo. Os discípulos viveriam essa vergonha, pois seu mestre morreria na cruz. A morte de cruz era uma morte vergonhosa, a morte pior que existia. E o que eles criam, o que eles tinham no coração e que Jesus estava ensinando ali para os seus discípulos, é que aquilo que eles tinham de esperar um Messias, remidor de Israel, que trouxesse para eles a vitória sobre todos os povos, um novo Davi. E de repente eles estão sabendo a notícia da boca desse mestre tão poderoso, e esse mestre diz: olha, é necessário que eu vou até Jerusalém e vou ser morto. E além disso, vou sofrer. Vou sofrer pelas mãos dos homens lá em Jerusalém, dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas. Homens que falavam de Deus. Falou: esses homens vão me causar dano e eu vou morrer. Lembra, não vou passar, estou lembrando agora dos discípulos de Emaús andando no caminho de Emaús lá. Ai, meu Deus, quem nós esperávamos? Agora, morreu. Sabe esse desconsolo, esse negócio de desconforto e tudo, desânimo. E Jesus andando com eles, e eles, parece que não conhece Jerusalém, o senhor vem da onde? Não sabe das coisas que aconteceram em Jerusalém? Jesus fala: quais? Assim como se fosse assim: quais coisas que eu já não te falei antes? Quais coisas que eu já não contei? Que vocês estão tão tristes por coisas que eu já contei para vocês? E para quem quer é colocar Jesus no centro do seu coração. Para quem quer realmente servir a Jesus, é colocar Jesus no centro do teu coração. É viver para Ele, servindo-o. É vergonhoso falar do Evangelho. É vergonhoso falar do Evangelho. Mas o que nós temos que fazer é falar. Porque nós vamos falar de um Cristo que nós vamos ser zombados. Se você quiser ver muitas coisas na internet, você liga, tem vídeo, pessoas falando isso, né? Assim, os crentes estão tudo errado. Até crente falando mal de crente tem. Crente dizendo que outro crente está errado. Então está uma loucura. Então, se você não olhar para a palavra de Deus, não consultar a palavra de Deus, como foi dito aqui na escola dominical, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Que não é só nós, teve pessoas importantes que
que olharam para a palavra de Deus, pessoas como a Bereia, que olhava, consultava a palavra de Deus, os bereanos. Então é isso que é a orientação para nós, para os seus discípulos que querem servir a Cristo. Se é vergonhoso falar do Evangelho, fale servindo a Cristo. Olha, eu vou servir a Cristo. Vou passar sobre a minha vergonha. Se é vergonhoso louvar o nome do Senhor, eu louve a Deus servindo a Cristo. Passa sobre essa vergonha. Se é vergonhoso orar em público, ai que vergonha tem de orar em público. Não posso orar em público. Faça isso para louvor da glória de Deus. Abra sua boca e comece a orar, servindo ao Senhor. E para não passar do horário, já deu. Siga-me, terceiro ponto, siga-me. Seguir a Jesus é uma decisão de fé. Seguir a Jesus é uma decisão de fé. Ele só nos conduzirá pela porta e caminho estreito. Então, nós podemos entender. Mas siga-me. Por que seguir a Jesus? Porque Ele é o caminho e a verdade e a vida. Por que eu tenho que seguir a Jesus? Porque a caminhada do céu, e por isso ele fala, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque a caminhada é difícil, ele diz, a porta é estreita. Você não vai conseguir passar essa porta sem Cristo. O caminho é estreito, você não vai conseguir caminhar nesse caminho sem Cristo, porque a porta é estreita, o caminho é estreito. Então preste bem atenção, a porta é estreita, sem Cristo você não entra, o caminho é estreito, sem Cristo você não consegue caminhar. Então por isso ele disse, olha, quero dizer para vocês, que eu sou o Filho de Deus vivo, e eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Seguir a Cristo é ir até a cruz, e tomar essa mensagem de vida para glorificar a Deus. Ir até a cruz. Tomar essa mensagem. Qual é a mensagem da cruz? Aprender o que está ali. Aprender o que é renúncia para servir. O que é dar a sua vida por amor ao outro. Aprender um que derramou seu sangue. O que é que tem o sangue de Jesus? A preciosidade do sangue de Jesus na nossa vida. Se você olha para o sangue no Velho Testamento, desde do Egito, a salvação que aquele povo teve em Jericó, a salvação que aquela mulher teve com sua família, e o sangue do Cordeiro que veio até nós e nos salvou. O sangue é o que nos livra, é o que nos guarda, é o que nos purificou de todo pecado. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. E nós só encontramos isso na cruz do Calvário. Só encontramos isso quando eu olho para a minha vida tão miserável, tão pecadora, e arrependo, tão cheia de pecado, e eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Onde é que eu vou parar sem Cristo? Onde eu vou parar sem o sangue de Cristo? Para onde eu vou ser levado sem essa transformação na minha vida? Então eu preciso de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Seguir a Cristo é uma mensagem que Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz: em nada tenho que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Não tem glória para mim. Não tem nada para mim se não for na cruz de Cristo. Só que a cruz aponta para o mestre que morreu.
e o sangue dele nos salvou para uma nova vida. Então vivemos um tempo de esperança e essa esperança se deu na ressurreição. Na sua ressurreição. Daí nós temos esperança de viver com Cristo ainda. Porque Ele ressuscitou. E eu quero terminar dentro do meu período considerando quem quer e quem não quer. Existem dois povos. Quem quer e quem não quer. Apocalipse, o último versículo. 22:11. Olha que coisa maravilhoso para quem quer, terrível para quem não quer. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue. Você é injusto? Você não quer ligar para isso? Você não quer? Então continue fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Está bom lugar? Pedro diz sobre a porca lavada, lava, deixa bonitinha, linda, solta ela, vai parar lá no lamaçal de novo. Continua imundo. Continua sujo. Mas o justo, aquele que quer, diz assim, o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar. Você está do lado daquele que quer, continue a santificar, a viver uma vida de santificação, a buscar essa santificação na sua vida. É assim que a palavra de Deus nos diz. Irmãos, nós temos pouco tempo. A igreja tem pouco tempo para decidir grandes coisas. E uma dessas coisas que está faltando muito na minha vida, na sua vida, é justamente aquilo que Jesus disse no final do versículo, do capítulo de Mateus 28, quando ele diz, é-me dado todo o poder do céu e na terra, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, ide, fazei discípulos, ensinando. E aqui, irmãos, eu tenho me preocupado com a minha vida e com a minha igreja. Qual foi a última pessoa que você falou de Cristo? Qual foi a última pessoa que você anunciou Jesus como Senhor da sua vida? Que dia que você sentiu desafiado a abrir a tua boca e anunciar Jesus como Senhor, como Salvador? Para quem? O amigo? O vizinho? Para quem você anunciou Jesus? Para quem você falou de Cristo, que Ele pode dar uma nova vida? Para quem você falou de Cristo, sendo verdadeiro, dizendo você tem que se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e receber Jesus como Senhor da sua vida? Para quem você falou de Cristo, que Ele tem que renunciar, tomar cruz? Ou você é daqueles que manda aqueles negocinho, hoje é segunda-feira e Deus vai lhe dar um dia maravilhoso. Olha que mentira que está falando. Eu nem perguntei para Deus se Ele vai dar para mim um dia maravilhoso, cheio de glória, que todo o meu pensamento vai ser realizado. É assim que está cheio de informações aí. Mas você não vê dizendo, renuncie. Tome sobre si a sua cruz para seguir Jesus, para ter uma vida transformada, para fazer a vontade não sua, mas a vontade de Deus. Que Deus possa
nos abençoar, despertar.